O instrumental continua mais um pouquinho. Paz do Senhor, igreja. E nessa atmosfera de amor, Deus falando com a igreja, Deus falando ao nosso coração nessa noite aqui de tantas formas. O Cássio já foi tão usado por Deus aqui. Os louvores já falaram tremendamente ao nosso coração. A abertura do pastor. E a gente sente esse rio fluindo dentro do nosso coração. Feche os teus olhos um instantinho antes da gente começar a palavra do Senhor. Sinta essa presença. Sinta esse toque desse rio de amor sobre a tua vida. Quantos livramentos, quanta bondade, Senhor. Quanta esperança o Senhor tem derramado nos nossos dias. As notícias podem ser ruins, e realmente são. Mas quando nós pegamos a Sua palavra, Senhor, nós somos amados por Ti. Quando nós abrimos a Sua palavra, Senhor, as boas novas chegam ao nosso coração. E a gente não se abala com as más notícias. A gente só sente o fluir do rio. A gente só sente o fluir do rio. O fluir do rio de paz. Deixa esse instrumental levar esse rio aí no seu coração nessa hora. Vá falando com o Senhor. Vá agradecendo a bondade dEle. Vai agradecendo você estar na igreja nessa noite. Vai agradecendo você vir buscar do alimento, o pão vivo que desceu do céu. Agradeça. Agradeça a sua vida. Deixa o rio entrar. Deixa o rio entrar nos seus pensamentos nessa hora. Tua presença está aqui. Respire a presença. Respire a presença. Sinta essa presença doce te envolvendo. Sinta o beijo de Jesus. Jesus está beijando faces aqui nessa noite. Diga: eu quero ser beijada pelo Senhor também. Deixa esse beijo de Jesus te envolver. Flua instrumental. Sinta o fluir do rio. Nessa noite, sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio aqui no meu coração, Senhor. Aqui no meu coração, Senhor. Aqui no meu coração, Senhor. Põe sua mão sobre o coração. Deixa essa presença te envolver. Não tenha pressa. Não tenha pressa. Não tenha pressa. Sinta a presença de Jesus. Como é doce a sua presença, meu amado. Como é doce a sua presença, meu amado. Ele está aqui, envolvendo com
seu amor, envolvendo com o seu amor. Deixa o fluir da presença dele te tocar. Deixa o fluir da presença dele te ministrar. Receba o toque dele. Receba o toque dele nessa noite. Receba o toque dele. Muitos querem te tocar, mas eu quero ser tocada por ti, Senhor. Deixa o fluir do rio te tocar. Deixa o fluir do rio te ministrar. Deixa o fluir do rio te envolver. Yeshua e Ramacia, Yeshua Ramacia, Deus Emanuel, Deus conosco sempre está. Deus presente, Jeová Jireh, Jeová Shammah, Elion, El Roi, El Shaddai, Adonai, tu estás aqui, Senhor, e nós podemos te sentir. Harabaseri, Andarababase, Elalalavaieri, Andarasei, Andarás. Envolva-nos, Senhor, nos envolva-nos nesse amor, nos envolva-nos nesse amor, Senhor, nos envolva-nos nesse amor, Senhor. Sinto o fluir do rio. Teu rio de vida aqui. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo teu fluir aqui. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia, Jesus. Seja tocado. Seja tocada aí onde você está. No nome de Jesus. Como é bom ser atraído pela presença. Como é bom ser atraído por essa presença. Louvado seja o nome de Jesus. Queridos, nós estamos numa série, uma série maravilhosa. Viver sabedoria é. E como nós precisamos de sabedoria. Nessa noite, viver sabedoria é escutar os conselhos de Deus. Vou pedir a projeção do tema. O tema vai ser projetado escutando os conselhos de Deus. Isso é uma forma inteligente da gente procurar viver. Quando a gente aprende a escutar e não apenas ouvir, porque há uma diferença muito grande entre ouvir e escutar. Ouvir, a gente pode ouvir muitos barulhos. O nosso ouvido capta muitos barulhos, mas a escuta, ela vai mais além. A gente seleciona no meio de tantos barulhos aquilo que a gente realmente quer escutar e quer usar aquilo para a nossa vida. Meu pai, ele sempre dizia, um conselho que ele me dava, ele tinha um ditado que ele falava para mim e para o meu irmão. Adriana, quem não escuta conselho, escuta coitado. E a gente ficava rindo dele, achando aquilo engraçado, mas a gente trazendo isso para a nossa vida, isso é bem verdadeiro. É muito bom a gente escutar os conselhos de Deus. E uma coisa que a gente tem aprendido aqui pela palavra de Deus, é usar a inteligência emocional, meus queridos. Nessa série, Sabedoria é, está sendo trabalhado isso em nós. A nossa inteligência atrelada à sabedoria de Deus. E a gente usar essa inteligência emocional para lidar com as nossas emoções e lidar também com as emoções do outro. E a gente precisa aprender isso, porque quando a gente entende isso,
e aprende a controlar as nossas emoções, a gente não deixa que as emoções perturbadoras do outro atrapalhem a nossa vida. Isso é inteligência emocional. E junto com a sabedoria de Deus, a gente consegue entender muitas coisas. E aí a gente vai ter o quê? Uma vida mais sábia quando a gente aprende isso. Que a resposta branda desvia o furor. Que é necessário, muitas vezes, se calar para não aumentar uma situação desconfortante. É preciso saber viver. E é isso que Deus está falando para nós aqui. Em todos os cultos. Nos cultos nos lares, nos cultos aqui nos domingos, nos cultos de jovens. A gente precisa fazer escolhas corretas. Fazer as escolhas sábias na nossa vida. Para evitar o quê? Evitar desgaste. Evitar fadiga. Evitar as doenças emocionais. E em Deuteronômio 30, 19, não precisa projetar, não. Moisés, ele estava orientando o povo de Deus, que estava quase chegando à terra prometida. Ele disse assim para aquela geração, que vocês sabem que essa geração não entrou, a geração mais velha, só a mais nova. Ele disse assim na palavra: hoje eu invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, olha o conselho que ele dá na palavra, agora escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam. O que Moisés estava falando, gente? Vamos parar de ser cabeça dura. Vamos ouvir os conselhos de Deus. Deus está falando para nós, tem bênção e tem maldição. Escolhe a bênção. Tem vida e tem morte. Escolhe a vida, para que os filhos de vocês vivam. Ele estava dizendo assim, essa geração anterior precisa escolher de forma correta, de forma sábia, ouvir conselhos, para que os filhos, a geração mais nova, não pague o pato. E possa viver a plenitude que Deus tem para a vida deles. Muitas vezes as nossas escolhas podem destruir a geração futura. Por isso nós precisamos ouvir os conselhos amorosos de Deus. E Deus está falando conosco aqui nessa noite, desde o início do culto. O conselho que a gente precisa ouvir é o conselho da voz de Deus. É aquele conselho que gera a vida, que gera a bênção. E nessa noite eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor. Nós vamos lá na carta aos Romanos. Romanos 12, nós vamos ler do 9 ao 21. Só que a gente vai ler bem pausadamente, para a gente refletir, para a gente mastigar com os dentes do cérebro. Tá bom? Cada versículo. Porque o apóstolo Paulo, ele está sendo boca de Deus aqui para escrever essa carta, para falar não só com os cristãos de Roma, porque a carta foi destinada aos cristãos de Roma, mas para falar com todos os cristãos que ainda têm ouvidos para ouvir, que ainda querem fazer uma escuta especial da palavra de Deus. Então, esses conselhos que vão ser dados nessa noite aqui, para o nosso coração, são conselhos de amor, que se aplicam a qualquer cristão em qualquer parte do planeta. Então, abra comigo Romanos 12, a gente vai ler pausadamente, do 9 ao 21, com muita calma, entendendo o que está lendo, mesmo que versões diferentes, não tem problema. O 9 diz assim: o amor deve ser sincero. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais que a si próprios. 11. Nunca lhe falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito e sirvam ao Senhor. 12. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Vamos ler de novo esse? Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. 16. Tenham uma mesma atitude um para com os outros.
Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Pai, nós estamos diante de uma grande lição, uma lição de amor. Conselhos que nos inspiram a levar uma vida santa, levar uma vida que te agrada, a exercer aqui, Pai, os princípios que o Senhor tem na sua palavra. Nos ajuda, Senhor, a viver essa palavra. Freia as nossas emoções, freia o ímpeto da nossa carne, freia o nosso eu, freia o velho homem, e que a sua vontade, meu Deus, seja feita nessa noite. Fala aqui, Pai, segundo a tua misericórdia, ao nosso coração, como o Senhor quer falar. Não o que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir nessa noite. Então, nos ensina a viver de forma sábia. Nos ensina a ouvir, mais que ouvir, Pai, a escutar com profundidade os teus conselhos de amor. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Nós lemos uma lista aqui, e não foi Romanos 12 inteiro, foi uma parte. Uma lista de conselhos divinos, conselhos do céu, que são princípios para que eu e você vivamos melhor, para que a gente tenha uma vida melhor. Conselhos de amor, gente, são conselhos amorosos, do pai que quer ver o filho dele bem na vida. Todo pai que ama, quer dar conselhos especiais e amorosos para o filho, para que esse filho não quebre a cara, mas para que esse filho se dê bem em tudo que for fazer. E quando a gente lê a palavra, a gente vai ver aqui que tem um destaque para o princípio do amor. Tudo que foi falado aqui, de 9 a 21, rege em cima de um princípio, o princípio do amor. E Deus já está falando nesse culto, desde o início, sobre o amor. O amor é o princípio guia em todos os nossos relacionamentos. Ele deve ser o princípio guia para tudo que a gente for fazer. Viemos ofertar, o princípio guia tem que ser o amor. Estamos aqui adorando o Senhor, o princípio guia tem que ser o amor. Nos arrumamos para vir para o culto, o princípio guia tem que ser o amor. Preparamos o caldo lá, as irmãs com tanto amor, fizeram o caldo para vender. O princípio tem que ser o amor. Tudo, nos relacionamentos que a gente tem, na vida que a gente tem, em tudo que a gente vai fazer. Mas aqui em Romanos está dizendo que esse princípio guia, o amor, é para a gente se relacionar com os cristãos, com os irmãos, que vocês viram que uma parte fala só dos irmãos na fé, mas depois vai falar daqueles que são considerados nossos inimigos, pessoas que não vão com a nossa cara, pessoas que tramam pelas costas, e nos dá também orientações de amor para lidar com essas pessoas. E aí a gente precisa usar a nossa inteligência para fazer a escolha sábia. Nós precisamos viver os princípios. Isso é temor a Deus. O Roger pregou na quarta-feira no culto dos lares sobre temor a Deus, que é um respeito profundo pelo sagrado. É um respeito que a gente deve ter com a palavra de Deus, com o sagrado, com as coisas santas, com os conselhos que Deus nos dá. E essa mensagem dessa noite, ela fala exatamente de atitudes. Tudo que o apóstolo Paulo escreveu aqui sobre a revelação de Deus são atitudes de amor que a gente tem que manifestar. É o princípio guia. E tudo que você for fazer, está falando na palavra, que não seja um amor mentiroso, que seja um amor sincero,
Que não seja um amor fingido. Ele está falando assim, ó, não seja hipócrita. Se você vai fazer, faça por amor. E o texto também fala sobre como nós devemos nos relacionar com aquelas pessoas que são mais próximas da gente, mais íntimas, mas com aquelas também que são mais distantes. A palavra dessa noite está falando o que Moisés falou lá para aquele povo, que eu comecei falando para vocês. Escolhe, pois, a vida. Escolhe, pois, fazer o melhor para o outro. Escolhe, pois, o amor. Esse texto dessa noite, ele também inclui amar pessoas difíceis. Está falando sobre isso, gente. Amar pessoas difíceis. Aí você vai me perguntar, pastora, mas como que eu faço para amar aquela pessoa difícil que a senhora não conhece, mas que eu conheço bem? Primeiro lugar, gente, primeira coisa para a gente amar a pessoa difícil é a gente começando a se amar. Por que eu estou falando isso nessa noite? Porque nós somos difíceis. Olha para quem está do seu lado e fala assim, ó, você sabia que eu sou difícil? Não é que o outro é não, fala que você é. Eu sou muito difícil. Exato, é isso aí. É fácil a gente falar, nossa, eu convivo com uma pessoa tão difícil. E é gostoso olhar para o outro e dizer assim, ó, você convive com uma pessoa difícil, eu sou difícil. Mas é isso que Deus está falando para nós. Quando a gente quer conviver com pessoas difíceis, a primeira pessoa que tem que ser amada e compreendida é a gente se olhando no espelho, se aceitando, dizendo, eu sou difícil, Senhor, mas eu preciso melhorar. E porque eu sou difícil, eu vejo isso no espelho, eu vejo isso no meu temperamento, eu vejo isso na forma como eu trato meu cachorro, na forma como eu trato quem chega no meu portão, na forma como eu trato os funcionários, ou quem convive com você, pessoas no prédio, pessoas na rua, pessoas no trânsito, na igreja. Eu sou essa pessoa difícil, eu sei, eu tenho consciência. Mas eu quero melhorar as minhas falhas. Então, como eu sou difícil, eu também tenho condição de amar aquele que é difícil, que trabalha comigo, que convive comigo. Porque eu sei que eu tenho falhas, meu irmão também tem. E quando eu admito que eu tenho consciência das minhas falhas, eu não vou cobrar tanto do outro. É tão fácil a gente cobrar do outro, né? Mas o difícil é quando a gente tem que fazer essa análise. Análise de si. Eu não sou perfeito. A minha família não é perfeita. Eu não sou perfeito. A minha família não é perfeita. Então, eu não posso exigir isso de ninguém que convive comigo. E esse é o primeiro passo para a gente entender. E amar pessoas difíceis. O segundo é a gente amar sem esperar retorno. Porque uma coisa que a gente erra muito, gente, é sempre a gente fazer algo para alguém esperando que venha na mesma proporção com a qual você fez. E não é isso. O amor envolve dor. Amar os outros envolve dor. Por que você está falando isso, pastora? Porque às vezes você vai oferecer o teu coração, você vai oferecer teu tempo, tua casa. Muitas coisas você vai oferecer para alguém e essa pessoa vai te virar as costas. Então, envolve dor. Jesus, se você for pensar, ele fez tudo por Judas. Tudo como ele fez com os outros 11. E o que ele recebeu em troca de Judas? Ele recebeu traição, golpe, mentira, trama. Mas o golpe que Jesus recebeu não mudou a essência de Jesus. Ele continuou o mesmo Jesus, doce, amoroso, empático, salvando, perdoando e amando. Ele não parou de amar, porque ele fez para Judas e Judas não retribuiu da forma como ele achava que. Porque Jesus sabia que as pessoas não vão retribuir na mesma proporção que você ama. Então, o que você está fazendo por alguém hoje, presta atenção, não fique esperando o retorno. Só ame. Ame. Jesus superou aquilo com Judas, aquele desconforto. Mas por que Jesus superou? Porque ele tinha a identidade de filho amado. E quando nós temos essa identidade de filho amado em Cristo, e não por pessoas, a gente não sofre tanto. Porque muitas vezes a gente quer ser amado e aplaudido,
reconhecido, aprovado por pessoas. Quando, na verdade, nós temos que ser amados, aplaudidos, reconhecidos por Deus. Jesus, sabendo disso, é claro que ele ia superar. Meu Pai nunca me trai. Meu Pai me ama. Eu sou dele e ele é meu. Nós cantamos nessa noite. Meu Pai me ama. Não cantamos? Nós cantamos. É a identidade que a gente precisa ter clara em nós. Então, se você se ama, presta atenção nisso. Se você se ama, você sabe quem te amou primeiro. Deus nos amou primeiro. Você vai superar isso. Qualquer virada de costas que te derem, você vai superar. Isso, gente, é sabedoria. Você vai fazer o bem e não esperar nada em troca. A palavra orientou nessa noite. Você vai amar sem esperar que lhe retribuam. Você vai fazer porque você ama. Você vai fazer sem esperar que ninguém te elogie, que dê tapinha nas suas costas, que diga quão inteligente, amável, perfeito, maravilhoso nós somos. Não, só paga o mal com o bem. É isso que a palavra está falando nessa noite. E o terceiro é que o amor, ele não busca os seus próprios interesses. Romanos 12 está ensinando que o amor prioriza. O amor oferece sempre o melhor para o outro. O amor mostra respeito. O amor busca a unidade. Em todos os lugares que um cristão está, o amor é mostrado pela forma como ele une as pessoas e não como ele desune. O amor não é egoísta. Romanos 12 está falando isso para nós nessa noite. O amor demonstra paciência. O amor abraça. O amor acolhe. E aí vai. O amor faz tanta coisa. E a gente precisa identificar na nossa vida quais os princípios que nós precisamos viver. Senhor, o que eu preciso viver ainda que eu não estou vivendo? Porque, queridos, quebrar princípios, deixar de viver princípios de Deus, lá na frente nós vamos ser quebrados por aquilo que a gente quebrou lá atrás. Isso é sério. Quando a gente deixa de viver o princípio, a gente não vive o princípio hoje, ele vai te quebrar lá na frente. Lá na frente vai vir a consequência daquilo que você não fez. É como muitos jovens que hoje estão maduros e que reclamam porque não tem um bom casamento, porque não tem estudo, porque não tem trabalho. Mas, gente, vamos parar e pensar um pouquinho. Quem era essa pessoa lá na juventude? Pode ser que na juventude passou a juventude toda empinando moto na rua, saindo com um e com o outro, usando droga, não respeitando pai e mãe, não estudou, fez tudo errado. E aí quer ter uma colheita de tudo maravilhoso, não vai ter. Quando adulto, o que vai acontecer? Vai colher fruto amargo da escolha que fez. Não vai ter um bom emprego, o salário vai ser baixo, vai ter uma família, se tiver, né? Nós conhecemos um caso gravíssimo, que não tem, está doente, precisando de várias coisas, porque fez escolhas erradas lá atrás. E a culpa não é de Deus. Escolhe, pois, a vida. Escolhe, pois, a bênção. Quantos presidiários, hoje, se você entrar num presídio, conversar com eles, quantos vão dizer assim, eu estou muito arrependido, eu lamento por não ter vivido o princípio, o conselho divino, o conselho amoroso de Deus para a minha vida. Eu lamento ter quebrado os princípios, mas agora eu estou aqui, pagando exatamente pelo que eu quebrei lá atrás, agora estou sendo quebrado por isso. Então, é para a gente refletir o porquê que Deus deixou os princípios dele na palavra. Nós conhecemos um casal que congregou com a gente numa outra igreja, e eles eram frequentes nos cultos, um casal abençoado, com a família, todos os domingos na igreja. E, de repente, a gente começou a perceber uma mudança no comportamento do homem. Ele começou a fazer umas amizades estranhas, já não vinha mais para o culto, a mulher vinha sozinha, a gente perguntava, ela estava com as crianças, ficou dormindo, foi fazer isso, deu prioridade para outras coisas. Lembra que o amor prioriza. O amor prioriza. Ele não estava mais priorizando família, ele não estava mais priorizando Deus, ele não estava mais priorizando a comunhão. Moral de história, ele estava envolvido com algumas pessoas que
infelizmente, estavam envolvidas com o tráfico de drogas, ganhando dinheiro rápido, né, sem esforço. E o que ele fez? Ele se associou com essas pessoas. Só que a associação dele com essas pessoas foi exatamente num dia em que a polícia invadiu a casa. E ele foi preso junto como traficante. Vamos pensando nisso. A família estava perfeitinha na igreja, mas começou a quebra de princípios, começou a ser quebrado. E aí a família foi destruída, porque também a mulher ficou sozinha, cuidando dos filhos, tendo que fazer visita no presídio. A gente tentou ajudar, acompanhando, mas essas coisas, gente, quando envolve a lei, é dentro da lei. Então, o que eu estou falando para vocês hoje aqui? Que tudo isso que eu estou dizendo aqui, e outras histórias que vocês conhecem aí de quebra de princípio, é tudo pela falta do princípio guia, tudo pela falta de amor. Primeiro, o amor a Deus. Faltou amor a Deus na hora de fazer o que era errado. Depois, amor a si mesmo. Porque se você se ama, você vai se preservar. E amor às pessoas do convívio dele. Amor ao próximo. Amor à família. E será que a gente realmente está escutando Deus em tudo? Será que o que a gente tem ouvido de princípios de Deus, porque a palavra ela é de princípios do início ao fim. Será que nós estamos realmente escutando? Porque escutar, meus queridos, é um ato de amor também. Mas lembre-se que escutar vai além de ouvir. Escutar é assimilar aquilo e trazer uma mudança para a sua vida. E também a gente aprender a fazer uma escuta analítica de si com o Espírito Santo. O que é a escuta analítica? Na psicanálise, o terapeuta, o psicanalista, ele vai estar ali fazendo uma escuta analítica do paciente. Mas aqui eu estou falando de uma autoescuta analítica entre nós e o Espírito Santo. O Espírito Santo sempre nos ministra, gente. Ele sempre vai estar falando para a gente, dando conselhos. Faz uma coisa que desagrada o Espírito Santo para você ver. Na hora você vai estar sorrindo, ali no meio das piadas, das brincadeiras. Vai para um canto depois sozinho, para você ver. O Espírito Santo falando com você naquele exato momento. Você não devia ter participado disso. Você não edificou naquele lugar fazendo isso. A sua fala não foi de edificação. Sua fala não foi amorosa. Sua fala foi preconceituosa. Sua fala foi destrutiva. Isso é escuta analítica. Concordar com coisas que Deus desaprova é a mesma coisa. Você está concordando para levar um tapinha nas costas ali do teu grupo? Fica sozinho com o Espírito Santo. Vai lá para a análise com Ele. Para você ver como o princípio vai brotar. E Ele vai te ministrar. E Ele vai também te falar no teu profundo. Analisa a tua vida. Vê se você está vivendo o princípio do amor, fazendo isso que você está fazendo. E onde você põe os pés? O amor está chegando? A começar pela sua casa. Porque o nosso primeiro amor é dentro de casa. Jesus está dizendo para nós nessa noite, meus amados, como é que funciona. João 13, 34 e 35 diz assim, ó. Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Isso aqui não é qualquer homem que está falando. Você pode não estar nem assimilando, mas é Jesus quem está dizendo. Jesus está falando isso para nós. Amem-se uns aos outros. Você só vai ser reconhecido como discípulo se você manifestar o princípio guia. Senão, vai ser só coraçãozinho de Facebook, coraçãozinho de Instagram, que não vale nada. Porque entre mandar o coração e fazer o coração acontecer, é que é a diferença. Porque o amor, meus queridos, envolve atitude. Não adianta falar que ama se você não faz nada. O amor envolve escolha. Eu escolho ouvir Deus.
eu escolho me doar, eu escolho perder, eu escolho recuar. Envolve decisão. Você quer ver como é que isso é verdade? O pastor pregou aqui, na ceia. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Deu quem? Seu único filho. Eu duvido aqui, a começar por mim, tá? A gente dá um filho nosso por amor a qualquer pessoa que esteja aqui. Você dá? Eu não dou. Você dá? Faz assim com a sua cabeça, faz assim. Você dá o filho? Não, nós não damos. Mas olha o amor de Deus. Deus amou e deu o seu único filho. Deu por gente que ele sabia que não valia nada. Mas para ele tinha um valor incalculável. Sabe qual que era o valor dessa pessoa? O sangue do filho. Aí o filho, Jesus, também amou. Deus amou e deu o filho. Jesus amou e deu a carne. Deu o sangue. Deu a salvação para nós. Então o amor tem que envolver alguma coisa. Não é só falar. Deus não só falou, eu amo vocês. Jesus não só falou, eu amo vocês. Eles provaram através de uma doação, de uma oferta. O filho foi a oferta. O cordeiro mudo sem pecado. Essa foi a oferta em nosso favor. Quem ama, escuta bem isso. Quem ama faz aparecer o amor. O amor aparece. Ah, eu amo meu pai e minha mãe. Está aparecendo? Eu amo você, querida. Querido, está aparecendo esse amor? Quem ama faz aparecer. Esses dias eu vi um recortezinhos desse de rede social. Eu achei aquilo tão profundo. A moça frágil, vocês devem ter visto isso, dentro de um poço, pedindo socorro, pedindo ajuda, querendo sair. E duas pessoas, né? Duas pessoas interessadas na moça. Um dizendo assim, querida, vou te tirar daí, querida, te amo. E o outro arrancando a roupa, amarrando, ficando quase pelado ali e jogando a roupa para ela, para tirar ela de lá. Quem ama mais? A palavra está ensinando para nós nessa noite. Vençam o mal com o bem. Foi o último versículo que a gente leu desses conselhos de amor. Vençam. Vencer implica em vitória. Vitórias na vida, meus queridos, é só em amor. Só com o amor em ação. Você quer ter vitória? Começa por o amor que você diz que sente em ação. Primeiro por Deus. Depois por você mesmo. E depois pelo teu próximo. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Não tem como você falar que ama alguém se você mesmo não se ama. Então, nessa noite, as vitórias que a gente tem pelos conselhos de amor de Deus são as vitórias com o nosso amor praticado. O amor em ação. Eu não estou falando de dinheiro, embora quem tenha recursos e possa ajudar pessoas, fique à vontade. Eu estou falando de atitude. Quem ama faz alguma coisa. Quem ama faz alguma coisa. Faz esse amor aparecer. Faz esse amor brotar. Só dizer que ama, fica lá com o coraçãozinho da rede social, que é mais bonitinho. Manda um coraçãozinho. O amor dessa noite que Deus está falando para nós aqui é o amor sem hipocrisia. É o amor de verdade. E a conclusão dessa ministração é que Deus é amor. O Espírito de Deus, a pessoa de Deus é amor. Presta bastante atenção. E nós precisamos escutar o que o amor está falando para nós. O que Deus está falando para nós. Porque se Ele é amor, é o próprio amor falando. Em 1 João 4,8, Cássio até citou aqui, 1 João. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 Coríntios 13, de 4 a 7. O amor é paciente.
Se você trocar a palavra amor pelo nome Deus, você vai ver que é o próprio Deus. Veja bem, ó, eu vou ler como o texto está dizendo. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Agora, olha o nome de Deus. Deus é paciente, Deus é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Deus não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Agora põe o teu nome aí. Adriana é paciente, Adriana é bondosa, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Adriana não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Faz isso com o seu nome, para você ver como o nome de Deus se encaixa e como o nosso fica tão difícil de colocar ali. Sabe por quê? Porque a gente lê e enxerga Deus nisso aqui, mas não enxerga a nossa vida. E Deus nos projetou para que a gente se enxergue nesse texto. Deus quer que eu e você comece a colocar o amor em ação. Não só o amor verborrágico, eu te amo, I love you, mas um amor que expressa verdadeiramente através de atitudes. O amor, meus queridos, finalizando, envolve a entrega do eu. Quando o eu grita, o amor já foi embora há muito tempo. Quando o eu quer aparecer, o amor já não está lá. O amor envolve a entrega do eu. Envolve o que Jesus doou para nós. Doar o coração. Doar o coração. Isso é amor. Jesus suportou até pingar a última gota de sangue. Sabe por quê? Por amor. Por amor a mim, por amor a você. Por amor àquela pessoa que está lá na beira da rua, na sarjeta, agora caído. Ele deixou a última gota dele pingando ali, ó, dizendo, eu te amo. Cada gota que pingava, eu te amo. Cada gota que pingava, foi por você. Cada gota que pingava. Meu amor está aqui. Meu amor é incondicional. Então, por que a gente não ama como deve amar? Sabe o que Deus está falando nessa noite? Você é muito mais amado do que você imagina. Vira para a pessoa que está do teu lado e diz isso para ela. Você é muito mais amado do que você imagina. Fala com profundidade. Você é muito mais amado do que você imagina. Então, se nós somos tão amados assim, e somos, comece a pegar essa semente do amor e semear onde Deus te levar. A começar no solo da sua casa. Quero chamar a Isa aqui. E enquanto ela vai ministrar um louvor, eu tenho um desafio e uma direção de oração para nós, que estamos ouvindo aqui os conselhos amorosos de Deus nessa noite. Escutando os conselhos de Deus. Eu quero, primeiro, em resposta a essa palavra, porque toda vez que a gente ouve uma palavra, tem que acontecer algo dentro de nós, porque a palavra de Deus não volta vazia. O primeiro desafio é você manifestar o amor. Essa semana, você vai orar sobre isso. Não faça sem oração e nem sem direção. Você vai manifestar o amor a alguém que você considera muito difícil. Amor em atitudes. Não adianta mandar coraçãozinho lá não, tá? Na rede social. Não é esse coração que eu estou falando. É a doação aqui, ó. Então você vai orar. Deus vai te lembrar alguém muito difícil. Que você tem um convívio. E você vai manifestar o amor a essa pessoa. Como? Não sei. Ora, Deus vai te dar a direção.
a direção de oração dessa noite, para nós que ouvimos essa palavra, enquanto a Isa vai ministrando. Vocês vão fazer duplas, trios, e de preferência que não seja da mesma família. Pode ser duplas, trios, e vocês vão orar um pelos outros. Você vai perguntar: qual é o seu motivo de oração? Você vai escutar o que essa pessoa vai dizer e você vai orar pela vida dela. Vamos começar a formar então os trios, duplas, como vocês preferirem, mas não fique com alguém da sua família. Pode vir aqui para frente. Se una com alguém, não fique sozinho. Trios. Procure alguém. Vá até a pessoa que está com dificuldade. E você vai perguntar para essa pessoa qual é o motivo de oração dela. Você vai escutar com atenção e você vai orar por ela, enquanto nós vamos ministrar aqui a canção. Amém? Deixou os céus para me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Derrama o teu amor, Senhor. Naquela cruz se entregou, o teu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. Num altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Num altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido, teu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. E num altar de adoração
seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus.